Boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui com o tio Du, a Débora e o João. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Falar, com o tema Racismo e Xenofobia. Eu sou a Maria Luísa, sou acadêmica da Medicina do segundo período. E eu sou a Amanda, sou acadêmica do segundo período também. E hoje a gente está com esses convidados, muito obrigada pela presença. Então, começando pelo tio Du, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação para a gente. Boa noite, meu nome é Eduardo Ferreira Sena, mas conhecido como tio Du, trabalhar muito tempo em escola. Minha formação, sou professor de educação física, sou mestre de capoeira e sou educador cultural. E trabalho na área já faz algum tempo já. E você, Débora, qual a sua trajetória? Boa noite, eu sou Débora, né? Eu trabalho na escola já faz uns 5 anos, eu iniciei na pedagogia, mas eu sempre tive essa paixão por educação, então eu venho de uma religião cristã, então eu já dava aula para as crianças desde os 15, eu já estava ali, já tinha esse contato, e aí eu vim caminhando na pedagogia, fazendo pós-graduação em gestão, e agora eu atuo como coordenadora pedagógica de uma escola particular e como professora da educação infantil no Jardim 1. E você, João, que veio representando hoje um grupo da Alcoa, né? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, legal. Meu nome é João Henrique. Eu sou, minha formação, né? Por formação, minha primeira formação técnica foi na área de enfermagem, apesar de eu não trabalhar na área, mas eu tenho essa formação técnica. Na sequência, eu fiz administração. Hoje eu curso engenharia e sou pós-graduado em gestão empresarial. Eu trabalho na Alcoa há 18 anos, né? E na Alcoa, além da minha função, que é coordenação de produção, eu também sou líder de um grupo de afinidade étnico-racial, chamado AWARE, né? Para pessoas pretas, pardas e indígenas. Certo. E vocês podem dizer pra gente como foi esse trajeto, a dificuldade que foi para você chegar até onde você chegou e todas as etapas? Começando por mim? Não, legal. Não, vamos lá. Durante a minha trajetória, ela é legal até de contar, né? Eu comecei, na verdade, trabalhando na operação, noturno, enfim, né? Eu tinha realizado esse ensino técnico na área de enfermagem, apareceu a oportunidade de entrar na Alcoa, eu ingressei nessa área operacional e percebi a oportunidade de crescimento. Todas as minhas pessoas eram... Toda vez que você... Ou na escola, né, particular, você fala, cara, se a população negra, 56%, constitui 56% da população do Brasil, por que quando a gente chega nesses meios, na posição de gerente, 2% dos gerentes do Brasil inteiro são negros, né? Quando você chega, talvez, no curso de medicina, eu não sei, mas no nosso público hoje, né? Não tem nenhuma pessoa negra. Então, a gente vê que isso aí vai muito além, né? Então, é um trabalho muito grande, uma questão que é estrutural, é evidente, porque nesses exemplos que a gente está dando, fica bem claro, né, que é muito menor, né, o número de acesso a pessoas negras, né? Então, tem que ser quebrado toda essa estrutura sistêmica para a mudança acontecer. Eu acho que a grande luta é não ser um exemplo isolado, mas que isso aí seja acessível, vamos dizer, para todos, né? Até você falou sobre quando os escravos foram libertos, né, entre aspas, eles foram jogados para cortiços, né, que hoje são as favelas, né? Então, naquela época, eram os cortiços. Então, eles foram afastados, né, na verdade, tirados do meio para os lados. Então, desde aquela época, já vem sendo difícil, porque a exclusão já vem de anos e anos e anos e anos. E hoje, tem melhorado, mas são passos pequenos, mas nós temos que estar dando esses passos pequenos para chegar num ponto de igualdade, que é a nossa luta hoje, que é a igualdade, né? Não é fácil, não é, porque essa desigualdade vem de muitos e muitos anos. E para que isso chegue num ponto, ainda vai um tempo, eu acho que ainda vai um tempo. Sim, a gente tem muito essa ideia, né, do racismo ser individual.
a maioria das pessoas, elas pensam, quando falam em racismo, uma pessoa praticando racismo contra a outra. Uma fala, uma agressão, alguma atitude nesse sentido. Ou um grupo, no geral. Mas aí, quando o João traz a fala do racismo estrutural, ou o racismo também institucional, que isso também existe, que é o que está contido na área da saúde, na polícia, por que eles sempre abordam mais as pessoas pretas do que as pessoas brancas? Então, esse tipo de atitude é o que está na estrutura da sociedade. Então, assim, para você lutar contra isso, você tem que vir desconstruindo vários conceitos que já foram construídos desde, como o Du falou lá de antes. O negro, quando ele foi liberto, ele não podia ser educado, ele não poderia ir para a escola, ele não podia votar, ele não podia praticar capoeira, porque era proibido de fazer reuniões. Então, tem esse monte de preto aqui aglomerado, a gente vai evitar. E aí eles foram cada vez sendo excluídos da sociedade. E agora a gente está nesse processo de inclusão, de realmente falar assim, não, nós somos iguais, a gente precisa... nós precisamos ver negros no cargo de liderança, e isso não tem que ser assim uma coisa rara. Nossa, você chegou até lá, como que você fez? Tem que ser normal para todos, tem que ser... todos têm que ter a mesma facilidade para chegar nesse lugar. Não é o que acontece hoje em dia, né? Então, a gente precisa... Quando estava na faculdade, eu tinha que trabalhar o dia inteiro para ir para a faculdade à noite, para chegar em casa para fazer trabalho da faculdade. Então, a gente vê que a gente precisa se desgastar mais, correr a mais, para recuperar esse tempo que foi perdido, que vocês já estavam à nossa frente. Então, é sempre nesse processo de crítica também, de olhar pra gente e falar assim, eu preciso estar lá, esse também é o meu lugar, como ele disse, que às vezes a gente olha e fala assim, aquilo não é meu lugar, não vejo nenhum dos meus pares aqui, o que eu tô fazendo aqui, eu realmente devia estar aqui? E da gente falar assim, não, esse aqui é o meu lugar, eu vou ocupar este lugar, este espaço também é meu, e eu vou trazer pessoas junto comigo. Então, acho que o Preto no Poder é nesse sentido, de você chegar lá e de abrir portas para que outras pessoas também venham, né, e se sintam acolhidas e se apropriem daquele espaço. Realmente. Você, como coordenadora de uma escola particular, você provavelmente deve já ter presenciado isso, né? A questão da exclusão e a inclusão dentro da escola mesmo, tanto com os profissionais quanto as crianças. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Então, é como eu falei, né? A questão da escola particular. Crianças, a gente pode falar que não chega nem 1% das crianças que estão na escola particular, que recebem essa educação. Nessa escola em específico que eu trabalho, é uma pedagogia diferente, uma abordagem diferente, que foge um pouco do tradicional, das coisas de apostila, e que você vê que realmente é um índice bem baixo. Então, a gente tinha uma criança, e hoje eu não consigo enxergar nenhuma que realmente se reconheça como uma criança negra, porque também tem essa separação, que nem todo mundo se reconhece dessa forma. Você olha, você fala que mas aí ainda vem aquele ideal de embranquecimento, que a gente tenta se afastar mais do branco e se distanciar do negro, das características negras. Então, às vezes a criança ela ainda não tomou consciência daquilo, porque é um processo difícil e individual de cada um tem seu tempo para isso. Então, dentro das crianças que tem ali na escola, a gente não consigo reconhecer, mas aí que entra o meu papel, né, de trazer essa diversidade, de apresentar de outras formas que não está presente ali no meio deles. Como educador, também tem eu, que sou consciente, temos mais algumas educadoras, mas que não tem esse processo de consciência assim tão definido como pessoa, se reconhecer como uma pessoa negra, como uma mulher negra. E também, como eu disse, é um processo individual, não posso chegar para você e falar assim, não, você precisa se posicionar dessa forma. E a ideia é sempre, assim, discutir, conversar, trazer um texto, às vezes em alguma fala, você fala, isso que você falou, vamos tentar refletir sobre isso. Às vezes no planejamento a gente tenta, que tal se a gente fazer dessa forma, a gente mudar um pouco a visão, porque as pessoas têm, assim, às vezes uma visão bem fechada, então meu papel ali também é de ampliar a visão das educadoras para abrir espaço para esse tipo de conversa de forma leve dentro da faixa etária que a gente trabalha. Até porque eu sinto que isso é muito um tabu, né? Uma coisa que todo mundo tem um pouco de receio de falar sobre isso. Tem medo de falar alguma coisa errada, de alguma coisa que não deve. E você que está inserido na capoeira, eu acho que o tabu é maior ainda. Tem muita gente que tem um receio muito grande, que não conhece. Às vezes nem sabe, nunca viu e fala alguma coisa. Eu queria que você contasse a experiência. Já tive, tanta experiência com isso. Mas vou começar dentro da escola. Isso dando aula de educação física, antes da capoeira, né? Tinha uma menininha da cor preta, estava fazendo aula todo mundo junto, na escola particular.
De repente ficou chorando perto de mim. Eu falei, o que foi? Você tá chorando? Ela falou assim, é que o menino tá me falando que eu tenho cabelo de bombril, não sei o que, essas coisas, que eu sou pretinha. Eu falei assim, mas quem é? Eu falei assim, é ele. Aí eu chamei o menino, vem cá. Eu falei, por que você tá falando isso pra ele? Criança de 6 anos. Por que você tá falando isso pra ela? Ah, porque ela tem mesmo cabelo de bombril, ela é pretinha, isso, é isso. Eu falei, mas não pode falar isso. Ah, eu posso sim, ela é pretinha mesmo. Eu falei, e o tio Du? Que cor o tio Du é? Ele olhou assim, ó. Ele assustou. Ele não tinha percebido que eu era negro, eu era preto. Ele, quer dizer, então, ele estava tão naquele negócio de criança que ele não tinha percebido. A hora que ele olhou, ele ficou assim, parado. Você está vendo? Então, se você não gosta dela, então você não gosta do tio Du também, então eu não vou conversar com você mais. Aí ele ficou quietinho, foi num canto. Aí eu vi que ele deu de chorar, depois voltou, pediu desculpa para mim, pediu desculpa para ela. Mas ele não tinha enxergado ainda. A visão dele, que ela era. Mas o professor não. Ele não tinha enxergado isso ainda. Olha, porque como criança, ainda não tem essa visão. Às vezes vem muito da família que passa isso para ele, essa visão, mas ele não enxergava dessa maneira ainda. Isso na educação física. Na capoeira, eu tive muita, nessa parte religiosa mesmo, muito. Porque eu sou evangélico. E quando eu entrei comecei a frequentar as igrejas, tinha esse tabu você tem que parar de fazer capoeira, que você não pode fazer capoeira e participar da igreja. Eu falei, mas como? Por que eu não posso fazer capoeira e participar das reuniões da igreja? Não, porque capoeira é isso. Eu falei, gente, vocês não sabem o que é capoeira. Vocês ouviram falar que é isso, e vocês estão trazendo para todo mundo que capoeira é isso, e aí todo mundo, porque vocês são os líderes, vocês passam isso, eles vão entender que capoeira. Mas não é isso que estão falando, capoeira não é religião. Capoeira é um esporte como qualquer um outro. É uma cultura nossa que a gente tem que valorizar muito. Vocês que não conhecem ela. Então, muitos lugares que eu estava chegando e me falavam que eu estava fazendo capoeira, pessoas dentro da igreja se afastavam de mim. Se afastavam mesmo, eu saí de perto e ia para lá, não, ele faz capoeira, não. Eu falei assim, não, já chegaram a pedir para eu sair da igreja, porque eu faço capoeira, né? Inclusive eu tive que sair de algumas denominações por isso mesmo, que me deram um ultimato, ó, você faz, ou você é da capoeira, ou você é da igreja. Eu falei, então, eu vou procurar toda denominação, que vocês já não entenderam o que é a capoeira. Porque eles conseguem colocar lá a capoeira como uma religião, e não é isso. E eu vejo isso, tanto como a cultura brasileira é tão, assim, difícil das pessoas entenderem, porque eu já vejo outras lutas, como Kung Fu, Karatê, e todas elas têm as louvações que eles fazem para algumas coisas, para alguns, né? Eu já presenciei deles chegarem e fazer as saudações, e nunca vi ninguém falar dessas outras lutas aqui no Brasil. Mas como capoeira é uma coisa de preto, é uma coisa de negro, então aí não pode. É engraçado que é uma coisa brasileira, né? Não é? Eles preferem exportar uma coisa de fora e aceitar super bem do que aceitar uma coisa que é nossa. E é difícil, porque aí chega assim, eu lembro que tinha um amigo meu, eu chegava, tinha vários quadros, assim, ele fazia Kung Fu. Ele ia de quadro em quadro, assim, ia, né? Mas ninguém nunca falou nada. Aí, se você falasse da capoeira, não, porque a capoeira é isso. E as músicas de capoeira, não sei o quê. Tem algumas coisas, tem algumas músicas de capoeira que realmente leva muito para o lado religioso. Mas isso é porque veio dessa prática, veio dos negros mesmo, dos pretos, a capoeira. Então, como os negros não podiam entrar na igreja, não podiam frequentar, então eles tiveram que criar a sua própria religião, sua própria forma de adoração. Então, as músicas de louvação deles vieram daquela forma. Mas até entender que não é a culpa deles, porque eles não podiam entrar, então eles tiveram que inventar de alguma maneira a sua religião e o seu modo de agir. Mas é complicado, eu tive muitas experiências dessa forma, viu? Essas foi uma delas. E você acha que esse tabu está se quebrando com o tempo? Hoje em dia você ainda sofre com isso? Como é? Eu tenho alguns lugares que ainda tem esse tabu, mas já está sendo quebrado. Quando eu comecei a capoeira, eu cheguei a ter umas experiências assim, de estar descendo com os instrumentos, berimbau, a polícia parar e quebrar tudo. Quebrar, não sabia o que era, eles achavam que era uma arma, que da época não era muito falada a capoeira. Então quebraram o berimbau, quebraram tudo, jogaram tudo pro chão. E até a gente explicar que eram os instrumentos da capoeira, mas agora não.
Hoje, todo mundo conhece o que é um berimbau, quais são os instrumentos da capoeira. Então, hoje você pode andar com um uniforme de capoeira. Antigamente, também eles paravam. Se a gente tivesse com a roupa da capoeira, parava. Dava geral, essas coisas tudo, porque eram uma coisas que a capoeira não estava ainda inserida nessas questões, né? Agora, hoje, não. Hoje eu dou aula de capoeira em várias escolas particulares, sabe? Hoje, a capoeira ela aceita de uma outra forma. É lógico, precisa melhorar muito ainda, mas em questão de outros tempos, melhorou bastante. Uhum. Só dando um exemplo nessa mesma linha, né, da questão da mudança, né? Eu acho que hoje realmente a gente tem muito que caminhar ainda, né? Mas alguns passos começaram a ser dados, né? Nessa mesma linha, né? Quando eu entrei lá atrás na empresa, isso não era discutido, né, cara? Hoje essa questão de racismo, discriminação por gênero, por sexualidade, por condição física, isso aí hoje as empresas começaram a se posicionar, dizendo, ó, não tolero, isso é zero, né? Eu não aceito isso aqui. E aí um ponto também que eu acho que é fundamental para poder construir mesmo um caminho para mudar essa questão estrutural ou sistêmica é esse posicionamento também afirmativo de ações afirmativas com metas. Porque também é muito bacana esse trabalho que a gente faz, como a gente está fazendo agora, que isso aqui é o letramento, né? A gente está tratando aqui com as pessoas para levar, né, esse conhecimento, sentir um pouco da nossa visão, mas tem que ter ações, vamos dizer, afirmativas, com metas claras, para a gente poder conseguir igualdade. Por exemplo, né, trazendo um pouco para o lado da empresa que eu trabalho, a Alcoa, né? A gente fez uma parceria com uma instituição chamada Mover. Ela pegou diversas empresas e jogou metas para 2030, onde que a gente quer chegar. A gente vai desenvolver tantos cargos de liderança com essas empresas. A gente, enfim, definiu pessoas em cargos de liderança, pessoas com formação, fornecer cultura, ensinar, conhecimento para as pessoas. Aí tem as metas, mas o como chegar lá, né? Aí, a partir dessas metas, já começaram as ações. A gente, por exemplo, esse ano, a gente conseguiu 236 vagas para pessoas pretas para estudar língua inglesa. Porque a gente fala, poxa, não tem... até, às vezes, a pessoa preta vai e faz a faculdade com muita dificuldade, né? Mas chega lá e fala, tem que ter inglês. E essas são as coisas que vão complicando, que a pessoa tem que ficar desdobrando, né? Então, a gente já está começando a fazer ações nesse sentido para começar a dar essa capacitação para as pessoas chegarem lá. Outra questão também é que você tinha comentado da seletividade, né? Você ia ficar, se eu for pegar só pessoas de determinada faculdade, as pessoas que estão na periferia, você não vai conseguir pegar, que é normalmente onde contar as pessoas pretas e pardas, né? Então, nesse momento, durante os processos, né, buscar em outras instituições que não sejam as tradicionais, vamos dizer, né? Questão curricular e até na abertura de vagas. Poxa, estou abrindo vaga, hoje já acontece isso, essa vaga é afirmativa para mulher, essa vaga é afirmativa para pessoa preta, para começar a incluir essas pessoas, né? Senão nunca a gente chega também nessa meta de mudança. Certo. E agora vamos voltar um pouquinho para o assunto da saúde. E eu quero saber sobre a capoeira. Como você enxerga a capoeira na saúde? Olha, a capoeira, ela é uma atividade que trabalha o teu corpo todo. Ela tem a parte da força, de condicionamento físico, a parte da musicalidade também que vem, né, que trabalha muito também. E a capoeira, hoje, ela é, depois da natação, o esporte mais completo, que trabalha mais o seu corpo. Então, ela trabalha desde da parte musical, que é a dança, se você trabalha ritmo, você trabalha a parte de força, você sabe muita força na capoeira. E hoje, a capoeira, eu posso falar com uma propriedade, que né, muito tempo eu faço, a capoeira, ela traz um bem-estar muito legal, sabe? Porque você não trabalha apenas aquela parte física só de tentar trabalhar os seus músculos, não. Você trabalha a parte mental, você trabalha a parte história do Brasil, você trabalha a musicalidade, a dança. Então, a capoeira é muito rica nessa parte. E muitos médicos hoje indicam a capoeira
como terapia, como um monte de coisa, sabe? Hoje tem a capoterapia, que hoje está as pessoas mais idosas hoje podem praticar a capoeira, que chama capoterapia. É uma maneira de pessoas com mais idade poder praticar a capoeira. E como que funciona? Nunca ouvi falar, não. A capoterapia é assim. A gente faz movimentos com músicas infantis, com pessoas idosas. Então, a gente fala aquela música, mexendo os braços, mexendo os pés. Aí eles conseguem ir se mexendo de uma forma porque os movimentos, conforme a idade vai chegando, eles vão ficando limitados. E, então, como que a gente consegue trabalhar essa parte da limitação com os idosos? Com musicalidade. E quais são as músicas? Se você colocar as músicas de hoje para os idosos dançar, não tem como. Então, eles trabalham músicas infantis, sabe? E eles entendem, e eles conseguem fazer a capoeira. Lógico, não da maneira prática hoje, que todo mundo pratica, mas de uma maneira mais leve, harmônica, sabe? Que eles conseguem tirar aquele tempo ocioso que eles têm e vir para fazer alguma coisa. Então, a parte terapêutica é bem interessante da capoeira, sabe? Tá vindo bem forte hoje. Legal, nunca tinha ouvido falar, não. Olha pra você ver como a gente conhece coisa nova, eu nem sabia. Mas e aí, João, o que você acha? Você fez enfermagem, hoje você tá na Alcoa. O que você, como já foi profissional da saúde, como você acha que a Alcoa proporciona esse tipo, uma saúde para os profissionais e inclui as pessoas, né? Sim. Um valor muito forte nosso que a gente carrega é o valor de cuidar das pessoas. Isso aí já fazendo referência lá com a enfermagem, que é um valor da enfermagem também, né? De cuidar das pessoas. Então, acho que quando eu fiz, acho que, vamos dizer, para mim, eu carrego essa bagagem, foi uma experiência muito rica. Eu acho que todo mundo, se pudesse passar por essa experiência de conviver um pouco no hospital, né? Ver um pouco de realidade, você cria um valor diferente, né? Questão de vida, né? E aí, trazendo agora para o Alcoa, né, essa questão do cuidar das pessoas, que a gente fala muito da saúde física, mas existe muita saúde psicológica também. Da física, a gente promove atividades, né, como no clube, a gente tem um clube, né, então a gente planeja atividades de gincana com as crianças, tem os jogos lá de futebol, beach tênis, que a gente faz uns campeonatos lá, dessa questão física, para promover essa movimentação, mas com os grupos de afinidade, que a gente está trazendo esse tema de racismo, acho que tem muito do que não é muito discutido, né? Começou a ser depois da pandemia, mas a questão da segurança, da saúde psicológica, né? Tem muita... a gente vê que existe um aumento, né, nessas questões que geram traumas e acabam causando eventos de depressão e outras coisas até nessas condições. Então, acho que o apoio também para as pessoas nessa questão psicológica faz extrema diferença também. E você, Débora, mesmo sendo de outra saúde, de outra área, você acha que a saúde tem essa questão ética racial? Então, como eu falei, e o João também pontuou, que o racismo ele é estrutural, né? Então, não tem como dizer não tem, porque ele está intrínseco ali em todos os lugares da sociedade, seja na saúde, seja na educação. Mas na área da saúde, eu até fui ler, quando vocês mandaram o roteiro, pesquisar um pouco, e eu vi que tem algumas pesquisas que relacionam, né, a maior taxa de mortalidade de crianças negras, de mulheres negras, quando elas fazem o parto, por falta de pré-natal, porque alguns médicos não fazem as consultas adequadas, alguns se recusam a tocar, fazer os exames de toque. Então, tem essa taxa maior dentro dessas pessoas que já são mais carentes, que geralmente acontece, que exigem de uma saúde pública, e aí a gente é dependente disso, e aí acaba criando esse vício, então a gente não é bem atendido, e aí vai gerando mais doenças. Então eu acho que tem uma falta de acesso que vai virando É. às vezes até de informação, porque as pessoas, né, não teve uma educação sexual, não teve uma conversa ali, teve uma educação precária dentro de casa, às vezes até saiu da escola. A gente também tem um índice baixo na educação. Então tudo isso vai gerando uma bola de neve que vai ocasionando até chegar nessa fatalidade, que tiveram pesquisas no Rio de Janeiro, que foi uma coisa muito evidente, que estava um índice muito alto, e eles foram pesquisar, e isso era um dos fatores. Então, chegar num ponto de que as pessoas estão morrendo por conta de ser diferente, porque a outra pessoa
não dá o mesmo atendimento do que para uma outra pessoa branca. Então, você vê que ainda existem pessoas que têm esse olhar, infelizmente, que... Uhum. É que Acho- igual o João falou, a gente aqui tá conversando sobre, Sim, mas falta ação nas escolas, falta Sim. levar isso, né? É, Que é a área que vocês estão inseridos, com as crianças, falta levar isso desde pequeno, né? uma questão acho que interessante e assim, os dados estão tão frescos, né? Durante a pandemia, a questão da Covid foi muito mapeada, né? E aí você pesquisar, uma pesquisa simples, você vê, né? A mortalidade de pessoas negras é bem maior, assim como o acesso à vacina também. Quando você vê, o acesso à vacina é menor. As pessoas não tiveram Pessoas tanto foram acesso, né? É a vacinadas. questão de estar à margem, né? Então, é. algumas pessoas acabam morrendo mesmo por conta dessa Sim. condição, né? E assim, o letramento, como ele disse, essa informação que a gente está aqui, a gente está tentando trazer uma informação de qualidade. Às vezes as pessoas se informam por outros meios que não levam a informação correta. Então, eles já estão sendo ali danificados numa educação precária. Eles ainda se informam por outros meios que não chega ali a informação certa e eles acabam absorvendo aquilo, aceitando, A porque é mídia, o que né? eles têm. É a mídia, Joga lá e Sim. é isso. O infelizmente. acesso ao plano de saúde das Uhum. pessoas pretas. Eu, como vi, a gente vem desse meio, a gente conhece a minha família toda vem de classe muito baixa. Então, quando a gente fala em plano de saúde, parece que é uma coisa assim fora de questão para eles. Então, hoje, é muito difícil uma pessoa da cor preta que tem um plano de saúde legal, sabe? Que possa estar fazendo todos os exames, como eles falaram agora. Com Hoje, frequência. com frequência. Hoje, se você quiser fazer um exame, você tem que marcar. O SUS melhorou bastante, sabe? A gente não pode falar sobre isso. Mas, mesmo assim, ainda tem uma demora ainda, né? Uhum, Isso. uhum. Então, e como, às vezes, esse tempo não dá para fazer, eles querem fazer uns exames e não tem o tempo hábil para fazer, às vezes deixa até ir atrás de alguns exames. Ou você, não, vai daqui tantos meses, a pessoa nem volta mais Uhum. para fazer. Ou às vezes né? precisa faltar um serviço, perder um dia de trabalho para ir fazer um exame, tá ali se cuidando. E é claro que as pessoas Invisível, né? vão deixar de ir, né? Não é uma coisa. Realmente, eu acho que aí entra muito a empresa, né? Aí entra a visão também de quem tá por trás disso. Porque devia ser uma coisa normal, né? É uma Isso coisa é o que... básico, né? o mínimo, né? Direito. Direito à saúde, à educação, sempre De fala isso, a gente qualidade. escuta muito isso. Escuta muito. Mas, né? Nem sempre vê, né? Falta Mas e ação. aí? Você que tá na escola, você vê crianças que não querem fazer a capoeira por conta de alguma coisa que os pais falam, por conta de alguma coisa assim? Muito. Porque escola particular... ainda tem. Com isso, mais por parte religiosa mesmo. É mais essa questão que tem da capoeira nas escolas particulares, sabe? E hoje, não só nas escolas particulares, tem também nas escolas públicas também, tá tendo essas coisas, essa parte religiosa, sabe? Eles não querem que faça capoeira, porque capoeira é coisa de preto, é coisa que veio de uma religião afrodescendente, assim, tal. Então a gente tem muita essa barreira ainda, como parte religiosa. Para você ter uma base na escola onde eu trabalho, uma das que eu trabalho, quando às vezes tem alguma atividade, lá não tem uma missa, exemplo. E o que acontece? Essas crianças que não são católicas ficam com o professor de educação física. Mas, quando eu entrei na escola, eu era professor de capoeira, quando eu ia ter essas missas, essas parte católica, as crianças não ficavam comigo. Eles iam ficar com outros educadores, mas com o professor de capoeira não podia ficar. Para ver como que é a barreira da capoeira, sabe? Agora, como é educação física, pode. Agora pode ficar comigo. Mas quando era capoeira, não podia ficar. As mães não deixavam. Não, ele não pode ficar com o professor de capoeira. Ele pode ficar com o professor de matemática, qualquer um. Mas com o professor de capoeira, não. Para ver como que era a barreira, essa parte cultural mesmo. Nossa, aqui ainda tem uma barreira muito grande ainda. Então, trabalhando isso. E você acha que a capoeira pode ser um meio para quebrar esse preconceito? Já está sendo um meio de quebrar esse preconceito. Por quê? Porque a partir do momento que nós
pessoas pretas, pessoas que, ou todo mundo que trabalha em prol a igualdade, né? Nós trabalhamos juntos, aí essa barreira vai sendo quebrada. Até como eu falei para vocês que, sobre a religião, hoje, os lugares onde eu frequento, eles sabem que eu faço capoeira e tem pessoas que fazem capoeira comigo. Então, quando eu entrei, era uma barreira. Hoje não, hoje é acesso já. Hoje eles entenderam que a capoeira é uma cultura nossa, é uma atividade física muito boa, mas ainda tem a barreira, muitas coisas quebradas ainda. Mas já está andando, já estamos andando, já está melhorando, sabe? Essa Sim. parte. Acho que acaba sendo uma minoria ainda, mas já é um ponto de representatividade, né? Eu acho que se uma criança entrar lá, né, como você falou que tem poucas pessoas negras, né, mas, poxa, igual um comentário que eu fiz, né, eu falei, cara, não lembro de ter um professor negro na faculdade, mas que legal que uma criança vai passar lá, eu lembro que tinha um professor negro. Então, eu posso chegar lá também, a partir do momento que você vê também, você abre margem também para desejar aquilo, sonhar, Já né? tá Então, acho que mudando é o importante. contexto. Sim, e a partir que uma criança pratica capoeira, quando ela for adulto, isso já vai impedir dela ter esse preconceito. Porque eu pratiquei isso, foi uma coisa legal, foi uma coisa boa. Então, isso não é uma coisa ruim. Por que eles estão falando isso? Aí vai colocar o filho dela, que vai Sim. passando. Hoje as escolas que eu trabalho, inclusive eu trabalho junto com a Débora, todos fazem capoeira, né? Sim. Todas as crianças Sim. é uma atividade extra classe, mas que todos praticam. Não tem, não tem uma criança que fala assim, não vou fazer porque o pai não deixou, sabe? Isso, aí você vê como está sendo quebrada essa barreira. Há uns anos atrás, não. Era 50% que estava fazendo o restante. Não. Hoje, 100% das crianças fazem capoeira. E não vê a hora de chegar a hora, né, Débora? Chega essa O hora mais da capoeira. querido. Eles esperam até por esse dia, né? É igual atividade física, na época de escola, todo mundo tá esperando ali, todo mundo ansioso. Mas, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada por terem vindo. Acho que agregou muito. Se vocês tiverem mais algum assunto para abordar, mais alguma coisa, vocês têm mais alguma coisa para falar? Da minha parte, só agradecer, assim, como a gente falou, é bom, bacana promover letramento, ainda mais essa semana, né, que foi a semana, dia 20, foi o Dia da Consciência Negra, né, acho que bem oportuno a gente está discutindo esse tema e realmente agradecer vocês. Muito Caiu bacana, na data tá? certa, né? Isso da consciência negra mesmo. Eu li e ouvi falar algumas coisas e eu achei interessante que ao invés de ser a consciência negra, a consciência coletiva, né? Que todo mundo possa se juntar e ter uma ideia diferente sobre o que é consciência negra, né? Por que esse dia, né? Porque nós temos que ter essa consciência coletiva, né? Todo mundo se colocar no lugar do outro, né? Para ver como que é. Então, eu acho que muitas pessoas são contra esse Dia da Consciência Negra, outros são a favor, mas eu acho que se todo mundo tivesse a consciência coletiva, né, seria diferente do que só consciência negra. A gente vai quebrando isso aos poucos. Para quem sabe um dia a gente chegar num âmbito totalmente pleno e não existir mais isso, que é o que deveria ser já, né? Sim. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo, foi um prazer. Obrigada por tirar um tempinho. A gente fica honrado de receber vocês aqui. Nós que agradecemos, né? Obrigado. Muito obrigada, Uma honra. gente, também. E assim como você disse, que no futuro a gente possa ser tratado igual, né? Que eu acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Tchau, Obrigado, gente. tchau, tchau. Obrigada.